Paz de Cristo seja convosco, a paz daquele que é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Hoje, dia 6 de abril de 2022, quem vos fala é a irmã Nathalie Teixeira. Vou falar da importância de deixarmos limpa a casa de Jesus que somos nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Precisamos entender que fomos comprados. Todos nós somos propriedades de Jesus. Independente se a pessoa escolhe ser satanista ou budista ou adorar a outros deuses, ela pertence a Jesus, pois foi comprada por bom preço. Tanto que para o inimigo matar alguém, mesmo que aquela pessoa esteja servindo a ele tem que pedir autorização para Deus para matar aquela pessoa. E se Deus permitir, ele leva ou não. Somos propriedade de Deus. Somos casa de Deus por sermos comprados por Ele. Mas para que Ele more em nós, habite em nós, precisamos estar limpos. Precisamos estar com a casa limpa, pois Deus não habita em casa suja. Se Deus não habitar na casa, a casa fica vazia. Ela é propriedade dele. Ela é dele porque foi comprada por ele. Mas ele não habita naquela casa, então ela fica vazia. E se ela ficar vazia e suja, ela vira morada de demônios. É como se nós tivéssemos várias casas, porém só morássemos na casa que está como queremos, no lugar que queremos, que está própria para morar, que está limpa. E as outras casas a gente vai somente visitar às vezes, mas não moramos. Devemos escolher se queremos ser somente casa como propriedade, por termos sido comprados, ou queremos ser morada de Deus, morada do Espírito Santo, ou a casa que Jesus mora. Só é casa quem ora sem cessar. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração significa que ora sem cessar. Ora o dia inteiro, constantemente, a noite toda, quando pode, qualquer tempo que tem, está orando, seja no trabalho, em casa, na escola, na rua, aonde estiver, está ligada com Deus, está em oração. Tudo que for fazer, ora. Pois, antigamente era assim. Na Bíblia nós vemos que os servos de Deus, tudo que eles iam fazer, eles oravam antes. Nós vemos que Neemias, antes de fazer qualquer coisa, ele orava a Deus. E assim todos os servos de Deus na Bíblia, aqueles que eram fiéis. Quem é comprado não diz ao dono o que ele tem que fazer. A mercadoria vai para onde o dono quer e faz o que o dono quer. E se o dono ver que a mercadoria é ruim, é inútil, ele joga fora. Assim nós fazemos quando recebemos uma mercadoria e aquela mercadoria não serve, é inútil, a gente não gostou dela ou ela não serve, não é do nosso agrado, não vai servir para o que a gente quer, não faz o que a gente quer. O que a gente faz? A gente joga fora.
Parecido fará o Senhor com aquele que foi comprado por ele e não é obediente, como diz o versículo em Mateus, capítulo 7, do versículo 19 ao 21. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então ele lançará no fogo, porque ele é o dono, ele comprou. Então ele faz aquilo que ele quer com aqueles que não dão frutos. E com aqueles que vão dar frutos, ele já diz na sua palavra que vão herdar a vida eterna. Aquele que dá bom fruto no Senhor Jesus herdará a vida eterna. E aquele também diz na sua palavra, e aquele que não dá, corta-se e lança-se no fogo. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Outro versículo que fala, que confirma que nós somos a casa de Deus, nós somos a casa de Jesus, fica em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Nesses versículos, a palavra de Deus afirma que a igreja somos nós, que nós somos a casa de Deus. Então, se eu e você seguimos a Jesus em obediência a Ele, somos igreja. Os irmãos reunidos são igreja, pois é o corpo de Cristo. Quando a igreja está unida, reunida com o propósito de servir a Jesus, estão congregando. A igreja não é o lugar construído de tijolos por mãos humanas. A igreja não é o nome da placa, não é a placa. A igreja não é o lugar onde a igreja está, A igreja somos nós, como quando seguimos a Jesus conforme Ele quer. Se a igreja for viajar de ônibus todos juntos reunidos, onde está a igreja? Onde está a congregação dos santos? Ela estará no ônibus. Pois a igreja, a congregação somos nós, e não o lugar onde estamos reunidos. Seja na caverna, ou na tenda, ou no ônibus, ou na rua, ou na praça, ou nas casas, se estamos reunidos em Cristo Jesus, estamos congregando. Somos corpo, somos igreja. Mesmo que não estejamos perto, nós aqui estamos seguindo a Jesus, estamos juntos, reunidos, congregando, outros irmãos em outro país. Eles também são corpo junto com a gente. Eles também são igreja. Porque a palavra de Deus diz que a igreja é o corpo onde Jesus é a cabeça. Jesus é a cabeça e todos nós fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. Todos os dias precisamos limpar a nossa casa material. Algumas pessoas têm empregada, como Sara, Rebeca, Esther, entre outras, tinham servas para ajudar nos serviços de limpeza da casa. E em outras coisas também.
Mas quem não tem empregada precisa limpar todos os dias, pois mesmo que fechamos todas as janelas e portas, todas as brechas, entra poeira e precisamos limpar para mantermos a casa limpa. Quando ficamos doentes, deixamos de limpar a casa material por alguns dias. E se não for muito grave, limpamos aos poucos, deixando a limpeza mais profunda para depois. Quem trabalha fora limpa aos poucos e tem coisas que deixa para limpar na folga, quando tem mais tempo, ou fim de semana. Quem viaja fica alguns dias sem limpar a casa material. Ou quando a pessoa está com cansaço e fadiga, limpa aos poucos. Porém, a nossa casa espiritual, nós não podemos deixar de limpar, nem um dia, independente de qual for o motivo. A limpeza da casa espiritual é muito mais importante do que da casa material. A casa espiritual não podemos deixar de limpar em nenhum momento. Devemos manter limpa quando estamos viajando, doentes, trabalhando, em todos os momentos da nossa vida. A nossa casa espiritual, que somos nós, deve estar limpa todos os dias. Devemos fechar todas as brechas para impedir que o pecado entre no nosso corpo, na nossa mente, contaminando e sujando todo o corpo. E aqueles que não conseguimos limpar, fechando as brechas, como pecados pensamentos, desejos, sentimentos, os sonhos impuros, as sujeiras que entram pelos olhos ao vermos algo pecaminoso na internet ou na rua, mesmo sem querer. Quando a gente está na rua, caminhando na rua e se depara com alguém seminu ou seminua, a gente não quer ver, mas acaba vendo e contaminando os olhos. Não estamos indo de encontro para ver. A gente está indo fazer algo da nossa necessidade, ou trabalhar, ou ir para a igreja, ou para algum lugar de necessidade, e acaba se deparando com alguém que está seminu e contamina os olhos e até muitas vezes a mente. Entra a sujeira pelo ouvido, pelos nossos ouvidos, quando ouvimos falar de desgraças, mesmo sem querer, ou ouvimos músicas profanas nas ruas através dos carros de som, ou até mesmo na nossa casa, dá para ouvir o som das músicas profanas. Quantas vezes a gente está em casa, não quer ouvir aquelas músicas do mundo, aquelas músicas profanas, e aquele som entra na nossa casa e a gente fica ouvindo aquilo. Se a pessoa colocar o dia todo a gente fica ouvindo aquilo, contamina os nossos ouvidos e até a nossa mente. Entra sujeira pelo nariz ao sentirmos cheiro de cigarro na rua ou no transporte público, cheiro de drogas, de bebidas alcoólicas, químicas, perfumes sedutores e artificiais. As sujeiras que não conseguimos impedir, fechando as brechas, só Jesus pode limpar. Mas nós precisamos nos arrepender de todos os pecados. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos fechar as brechas, nós precisamos renunciar à carne, à concupiscência da carne, renunciar aos desejos do mundo, da vida. Precisamos escolher fazer a vontade. Precisamos nos arrepender de todas as sujeiras de coração, com humilhação, para que Jesus nos limpe. E quantas vezes nos preocupamos mais com a limpeza da casa material do que com a casa espiritual? Limpamos a casa material todos os dias, ficamos preocupados com a limpeza da casa material, de limparmos todos os dias para que as pessoas não vejam a casa suja. E ficamos dias sem limpar a casa espiritual, que é o que mais importa que esteja limpa todos os dias.
E como vamos limpar a casa espiritual? A palavra de Deus nos ensina como devemos fazer. Em João, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A palavra de Deus nos limpa, mas não é somente ler e sim praticar. A palavra de Deus diz: estai em mim e eu em vós. Então só está limpo aquele que pratica a palavra e está em Jesus. Tem Jesus habitando nele. Está em mim e eu em vós. Então Jesus está habitando na pessoa. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios, capítulo 5, versículo 26. Esse fala para as mulheres, marido e mulher, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então a palavra limpa. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Então a palavra de Deus transforma, ela é viva, ela limpa quando nós ouvimos e praticamos. Então, para que estejamos limpos, devemos fechar as brechas, nos arrependermos, nos humilharmos, orar sem cessar, ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus. Devemos ter Jesus habitando em nós. Devemos ser obedientes em tudo, fazermos a vontade de Jesus em tudo. Você já limpou sua casa hoje? Que grande responsabilidade temos de deixarmos a casa de Jesus, que somos nós, limpa todos os dias, fazendo a nossa parte, pois o impossível a Deus pertence. Nós precisamos de Jesus constantemente, para que Ele nos perdoe, porque sem perdão ninguém entrará no céu. Sem santidade ninguém verá a Deus. Vou louvar um hino que complementa o que foi falado. Hino da harpa, número 505. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são, banquetes de amor. Qual o maná celestial, vigor me dão também, me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, só as palavras de Jesus
infundem-me valor, afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, em todo tempo, meu Jesus, palavras me dirá. Nas provas eles são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma nelas tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, lugar não há nem haverá no mundo de horror, em que o perdido tenha paz, a não ser no Senhor. Pois as palavras que nos diz são fonte de poder para todo pobre pecador que humilhado crer. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus.